Esse é o quadro Nós Comunica do Nós da Nutrição que vocês já conhecem. Conteúdos essenciais em poucos minutos, produzidos pelas nutricionistas colaboradoras do podcast. Quer saber mais sobre elas ou sugerir um assunto que você quer ouvir por aqui? Segue a gente no @NósDaNutrição, nós com Z, e manda uma DM por lá ou um tweet se preferir. Bora pro episódio? Seguimos agora com a nutricionista Gabriela Carniel. Olá, pessoal! Hoje eu tô aqui para falar sobre o ciclo das dietas. A gente já falou em outros episódios que dieta não funciona. E já tem estudos mostrando que 95% das pessoas que fazem dieta restritiva não conseguem manter, então, por muito tempo essa dieta. E isso não é por falta de força, foco e fé, né? Força de vontade, não. Na verdade, o nosso corpo, ele tem todo um metabolismo, todo um sistema regulatório desse nosso peso. Alguns que a gente nem conhece ainda e algumas coisas que a gente já deve considerar. Onde que eu moro, qual o meu ambiente, qual a minha genética, onde que eu compro o meu alimento, onde que eu trabalho. Além de fatores que estão acontecendo dentro do nosso corpo, né? Então, como é o meu metabolismo, como é o meu sono, como está a minha regulação hormonal. E a gente não consegue controlar isso tudo, né? O nosso corpo ele não é massinha de modelar que a gente consegue moldar ele da forma que a gente quer. O que se vê é que pessoas que fazem muita dieta acabam entrando num efeito sanfona, né? Que ele engorda e emagrece, que é bem prejudicial à saúde. E agora eu vou falar então um pouquinho para vocês do ciclo das dietas. O ciclo normalmente começa com uma insatisfação corporal, uma vergonha, uma culpa do corpo. Aí eu vou para a dieta restritiva, então, corto carboidrato, faço jejum intermitente, enfim, são diversas dietas que tem por aí. Quando eu começo essa dieta restritiva, a primeira coisa que acontece no meu corpo é a perda de massa magra. Então eu perco massa magra, o meu metabolismo diminui, né? Então meu metabolismo fica mais lento como uma forma de proteção. Eu acabo tendo uma alteração do centro de fome e saciedade, eu acabo pensando muito mais em comida, eu acabo sentindo muito mais fome. Isso também como uma forma de proteção do corpo, porque para o corpo essa restrição é algo ruim, né? Ele não entende como algo bom, que tu quer emagrecer, enfim. Tem uma fixação por alimentos mais calóricos, densamente calóricos, também como uma forma de proteção. O corpo também quer que tu ganhe mais caloria, né? Ele não está entendendo o que está acontecendo. Não consegue sustentar a dieta por muito tempo, e aí começa a comer, então, além da fome. A fome é aquela expressão que a gente escuta muito, chutar o balde, enfiar o pé na jaca, né? Então, eu vou comer tudo que eu posso agora, para na segunda-feira eu começar a dieta novamente. E aí entra nesse ciclo de novo, insatisfação corporal, dieta restritiva, perda de massa magra. E isso se repete tantas vezes que as pessoas já não sabem mais reconhecer os sinais do próprio corpo. Nosso corpo, ele dá muitos sinais. Eu já falei em outros episódios aqui também. O de fome, de saciedade, é um dos principais que a gente perde quando a gente entra nesse ciclo de dieta. E aí eu também acabo tendo na minha vida uma lista de alimentos proibidos e uma lista de alimentos permitidos. E aí quando eu tô de dieta, então lá na segunda eu começo comendo só os alimentos permitidos. E aí no final do dia, às vezes, já na segunda mesmo eu já não consigo seguir, e aí eu já me sinto frustrada, já sinto que eu fracassei, e aí eu acabo comendo os alimentos dessa lista de proibidos, e então eu entro nesse efeito sanfona, né? A gente divide esses alimentos, então quando eu tô de dieta eu como só os alimentos permitidos, quando eu não tô de dieta eu como só os proibidos. E sempre com muita culpa, toda vez que eu como esses alimentos proibidos é com muita culpa, muita frustração. Quando a gente sai desse ciclo, né, e a gente começa a entender que o nosso corpo dá sinais e que a gente pode comer sentindo prazer, e essa lista desaparece, não tem mais lista de alimentos permitidos e proibidos, todos, né, são permitidos, a gente só tem que ter mais consciência sobre o que a gente está comendo, a gente acaba tendo muito mais leveza na nossa alimentação. O que a gente vê hoje são pessoas muito tristes, né, que já não sentem mais prazer. A comida tem uma ambivalência de muito prazer, mas muita dor e muita culpa também. O sair desse ciclo é necessário, é importante e é o que vai fazer realmente a gente conseguir chegar onde a gente espera, né, onde a gente quer. Saindo também, tirando esse peso, o peso do corpo, né,
como a única forma de saber que eu tive sucesso, né? E por que será que essa ditadura da dieta se disseminou tanto? É porque isso gera muito dinheiro. Só a gente pensar quantos chás, blogueiras fitness, quantas cirurgias plásticas, redução de estômago, enfim, muitos medicamentos, suplementos, isso tudo vende muito, né? As pessoas, quanto mais a gente dissemina que é fácil perder peso, que a gente consegue moldar o nosso corpo muito fácil, muito, muito prático, isso vai vendendo mais. Então, a mídia, a indústria acaba disseminando isso. E o que tem acontecido? Pessoas cada vez mais frustradas, mais tristes, mais insatisfeitas com o próprio corpo. E o que eu noto é que as pessoas já fizeram tantas vezes, já entraram tantas vezes nesse ciclo da dieta, mas elas sempre acham que dessa vez vai dar certo. Ou também lembrando de um momento em que perderam 10 quilos. E aí eu sempre pergunto, tá, e depois? Aí elas falam, depois eu ganhei até mais, né, do que eu tinha perdido. Mas elas acham que o que aconteceu foi culpa delas, elas não conseguiram se manter, elas não tiveram força de vontade suficiente. Mas na verdade não. O que aconteceu é que essas dietas falharam, como elas sempre vão falhar. E vão, né, como sempre falharam, como sempre vão seguir falhando. Então não é culpa da pessoa. Então a gente tem que sair desse ciclo. Não adianta. No momento em que eu sigo, se eu continuar nesse ciclo, o que eu vou ter é efeito sanfona, culpa, perda dos meus sinais de fome e saciedade, perda dos meus sinais do meu corpo. O meu corpo, né, já não sabe mais, o metabolismo dele já tá uma bagunça. E não adianta. Então o que a gente tem que fazer é sair desse ciclo. E o que eu vejo como solução é a nutrição comportamental. E pode ser porque eu trabalho com isso. Mas a nutrição comportamental, ela te ajuda a reestabelecer o teu prazer de comer, o funcionamento do teu corpo, tu entender os teus sinais, né? Te reconectar novamente com esses sinais de fome e saciedade, outros sinais do corpo, te olhar com mais carinho, a autocompaixão, né? Então, conseguir encontrar as tuas qualidades, entender, olhar para a tua genética, qual é o corpo que a tua família tem, qual é o teu corpo, o corpo que tu pode ter. E esse caminho não é fácil, até porque tem pessoas que estão desde os 7 anos de idade fazendo dieta e hoje já estão com mais de 40 e sempre dentro desse ciclo, né? Sempre com muita culpa, sempre comendo determinados alimentos e achando que não deveria estar comendo aquilo. Então a gente tem que começar dando pequenos passos, começando a entender que não tem problema a gente comer determinados alimentos e que a culpa no início vai vir, né? Porque também a gente não consegue fazer ela desaparecer de uma hora para outra, né? Mas aos pouquinhos a gente vai caminhando, então, e entendendo que sim, eu posso acreditar no que o meu corpo está dizendo, que eu posso sentir ele e respeitar, então, o que ele está me pedindo, seja como fome, seja como vontade de comer. A gente vai também tendo mais consciência do que o meu corpo quer e do que eu tô com vontade de comer. E às vezes o medo das pessoas é que no momento em que eu escuto o meu corpo, o que ele vai me pedir é só junk food, né? Só hambúrguer, batata frita, bolachinha recheada, mas não. Na verdade, quando a gente começa a sentir prazer e respeitar o nosso corpo, a gente vai tendo necessidade e vontade de comer de uma melhor forma. E então, eu vou ter na minha alimentação vai estar presente tanto os alimentos que eu não considero muito saudáveis, quanto os saudáveis, né? Isso vai estar dentro da minha alimentação de uma forma mais leve, mais tranquila e com muito prazer. E quando eu olho para a minha alimentação, que durante os 10 anos da minha vida eu tive uma alimentação muito rígida e uma preocupação de consumir só alimentos saudáveis, né? E de consumir a quantidade de legumes e verdura e de frutas necessária, isso não podia nunca ser quebrado, né? Então eu consumia suco verde todos os dias de manhã, porque eu achava que só dessa forma eu ia conseguir consumir o que era necessário para mim. E hoje, né, depois que eu conheci a nutrição comportamental, a minha vida mudou completamente. Hoje eu respeito os meus sinais, os sinais do meu corpo, eu acredito no meu corpo e eu tenho uma relação muito leve, muito gostosa e muito prazerosa com a comida. E o meu sonho é que todo mundo tenha, primeiro, acesso à alimentação de qualidade e também tenha uma relação como a que eu tenho com a comida. Porque eu sei que é possível, sabe? É possível a gente ter uma relação boa
e se alimentar bem e da melhor forma possível para o meu corpo, né? Com o corpo que é esperado realmente para mim. E quando a gente começa a se alimentar dessa forma, a nossa relação com o nosso corpo também muda. Porque a gente entende, né? A gente escuta ele e a gente consegue entender o que ele tá me pedindo e que esse é o meu corpo, que é o corpo que muitas vezes é parecido com o da minha família, né? Respeitando as minhas genéticas. E hoje, então, eu quis trazer para vocês um pouquinho sobre o ciclo das dietas, mas também do que é possível fazer para eu voltar a sentir prazer com a comida, poder ter uma alimentação mais leve, mais prazerosa, e aí sim, então, ser mais saudável. É sempre um prazer estar aqui. Eu agradeço imensamente a todo mundo que está me ouvindo e também ao Nós da Nutrição. Um beijo e até breve. É isso aí, pessoal. Vocês ficaram com mais um Nós Comunica. Se vocês querem entrar em contato conosco, vocês nos encontram em todas as redes sociais por @Nós da Nutrição, nós com Z, ou vocês podem mandar um e-mail para contato@nosdanutrição.com.br. Vocês podem falar conosco ou falar com as Nutris colaboradoras que estão produzindo esse conteúdo sensacional. Entre em contato conosco. Vamos lá. Abraço. Tchau, tchau.